Imagine que você está na fila da cafeteria local. Você está esperando pacientemente há 10 minutos, e quando está prestes a fazer seu pedido, alguém corta na sua frente, ignorando completamente sua presença. Como você reage? Você os confronta com raiva? Você vê a insolência? Ou há uma maneira melhor de lidar com essas situações? Hoje, vamos explorar uma filosofia antiga que oferece uma abordagem poderosa para lidar com pessoas egoístas, o estoicismo. Mas não falaremos apenas sobre ter conceitos abstratos. Em vez disso, viajaremos de volta ao Império Romano, onde essa filosofia floresceu, e veremos como 3 indivíduos de diferentes estilos de vida aplicaram princípios estoicos para lidar com as pessoas egoístas que encontraram. Ao final deste vídeo, você entenderá claramente como o estoicismo pode ajudá-lo a navegar em interações desafiadoras, seja lidando com clientes exigentes, amigos tóxicos ou colegas intrigantes. Então, vamos calçar as sandálias de nossos colegas romanos e descobrir a sabedoria atemporal dos estoicos. Contexto histórico. Antes de conhecermos nossos amigos romanos, vamos definir o cenário. O estoicismo, fundado em Atenas por volta de 300 a.C. por Xeno de Citium, encontrou sua maior expressão no mundo romano. Na época da nossa história, no século II depois de Cristo, ele havia se tornado uma escola filosófica dominante, influenciando a todos, desde pessoas escravizadas até imperadores. Os estoicos acreditavam que virtude, sabedoria, justiça, coragem e autocontrole eram o único bem verdadeiro, e que circunstâncias externas nesses, incluindo as ações dos outros, eram, em última análise, indiferentes à nossa felicidade. Eles nos ensinaram a focar no que está sob nosso controle, pensamentos e ações, e aceitar o que não é o comportamento de outras pessoas. 3 filósofos estoicos se destacam particularmente deste período. 1. Sêneca, 4 a.C., 65 d.C., um rico estadista e tutor do imperador Nero que escreveu extensivamente sobre a aplicação dos princípios estoicos à vida diária. 2. O épico Tito, 135 d.C., uma pessoa anteriormente escravizada que se tornou um respeitado professor e é conhecido por sua abordagem prática ao estoicismo. 3. Marcus Aurelius, 180 EC, o imperador filósofo, cujo diário pessoal Meditations oferece insights profundos sobre o pensamento estoico. Ao lidar com pessoas difíceis, esses pensadores estoicos ofereceram conselhos consistentes. Sêneca escreveu: "O maior remédio para a raiva é o atraso." O épico Tito ensinou: "Quando você se ofende com a falha de qualquer homem, volte-se para si mesmo e estude suas próprias falhas, então você esquecerá sua raiva." Marcus Aurelius lembrou a si mesmo: "Seja tolerante com os outros e rigoroso consigo mesmo." Mas como os romanos comuns aplicavam esses princípios elevados em suas vidas diárias? Vamos descobrir conhecendo nosso primeiro personagem, Lucius, um lojista na movimentada cidade portuária da Áustria. Personagem 1. Lucius, o lojista romano. Lucius acorda antes do amanhecer, assim que os primeiros raios de sol pintam o céu sobre o porto da Áustria. Aos 35 anos, ele administra sua pequena taberna ou loja há mais de uma década. Ele vende uma variedade de produtos do dia a dia, de óleo e hine para pão e vegetais, para os moradores desta movimentada cidade portuária. Ao abrir sua loja, localizada em uma rua estreita perto da praça principal, Lucius tira um momento para refletir sobre o dia que está por vir. Ele sabe que encontrará todos os tipos de clientes hoje, alguns agradáveis, alguns difíceis, mas ele está preparado. Todas as manhãs, ele lê uma passagem do manual encaridiano do épico Tito, um resumo popular dos ensinamentos estoicos. A passagem de hoje diz: "Lembre-se de que não é aquele que dá abusos ou golpes que insulta, mas a visão que tomamos dessas coisas como insultuosas, quando, portanto, alguém o provoca. Tenha certeza de que é sua própria opinião que o provoca." Lúcio pondera essas palavras enquanto organiza suas mercadorias. De acordo com o decreto sobre preços máximos emitido pelo imperador Diocleciano, embora nossa história ocorra antes, usaremos esses preços para ilustração. Ele precifica seus produtos da seguinte forma: 1 litro de vinho comum, 8 denários, 1 quilo de carne de porco, 12 denários, 1 litro de azeite de oliva, 40 denários, a melhor qualidade, 1 quilo de farinha de trigo, 100 denários, um molho de vegetais, repolho, alface, etc. Por denários cada.
Falta pouco para que seu primeiro cliente chegue. Cláudia, uma cliente regular conhecida por sua língua afiada e reclamações constantes. Lúcio, ela late. Seu pão estava velho ontem, exige um reembolso. No passado, tais acusações teriam irritado Lúcio, mas agora ele respira fundo, lembrando-se das palavras do épico Tito. Não é Cláudia quem me provoca, ele pensa, mas minha opinião das palavras dela. Calmamente ele responde: lamento ouvir isso, Cláudia. Embora eu não possa oferecer um reembolso pelo pão comprado ontem, posso lhe dar um pão fresco hoje pela metade do preço. Isso seria aceitável? Cláudia, surpresa com seu comportamento calmo, concorda relutantemente. Enquanto ela sai com seu pão com desconto, Lúcio reflete sobre o quão diferente essa interação foi em comparação com seus encontros anteriores. Mas sua determinação estoica está prestes a ser testada ainda mais. Seu próximo cliente é Quintus, um rico comerciante conhecido por sua arrogância e egoísmo. Quintus entra na loja, mal reconhecendo Lúcio. Preciso de 10 litros do seu melhor azeite de oliva, ele anuncia. E pagarei 35 dinários por litro, nem um dinário a mais. Lúcio sabe que 35 dinários está abaixo do preço de custo. Ele pode ter discutido com Quintus ou até mesmo se recusado a servi-lo no passado. Mas agora ele vê isso como uma oportunidade de praticar a virtude estoica. Agradeço seu negócio, Quintus. Lúcio diz calmamente. No entanto, o azeite de oliva da melhor qualidade me dá 38 dinários por litro. Posso lhe oferecer um óleo excelente a 35 dinários ou o melhor a 40 dinários, conforme o decreto imperial. O que você prefere? Quintus franze a testa. Não tente me enganar, lojista. Sei que você pode se dar ao luxo de vender a 35. Lúcio respira fundo novamente, lembrando-se das palavras de Marco Aurélio. Você sempre tem a opção de não ter opinião. Nunca há necessidade de ficar nervoso ou perturbar sua alma com coisas que você não pode controlar. Essas coisas não estão pedindo para ser súplicas de você. Deixe-os em paz. Eu entendo sua posição, Quintus, responde Lúcio. Não estou tentando enganá-lo, apenas administrar meu negócio de forma justa. A escolha é sua. Óleo excelente a 35 dinari ou o melhor a 40. Ambos são óleos finos que lhe servirão bem. Quintus olha para Lúcio por um momento e então relutantemente diz: tudo bem, o melhor óleo a 40 dinari. Mas eu vou me lembrar disso, Lúcio. Enquanto Lúcio mede o óleo, ele reflete sobre como lidou com essa situação de forma diferente em comparação com seu pré-estoico dias. Ele não deixou o comportamento egoísta de Quintus perturbar sua paz de espírito e se manteve firme em seus princípios sem recorrer à raiva ou à grosseria. Ao meio-dia, Lúcio lidou com vários clientes mais difíceis. Um grupo de marinheiros desordeiros que tentaram pechinchar agressivamente em uma compra a granel de vinho. Lúcio calmamente explicou seu preço e ofereceu um pequeno desconto para o pedido grande, mantendo sua compostura. 2. Uma matrona rica que o acusou de trocá-la menos. Lúcio pacientemente recontou a transação, até mesmo se oferecendo para contar o dinheiro novamente diante dela, amenizando a situação com seu comportamento calmo. 3. Um burocrata local que exigiu tratamento preferencial, ameaçando causar problemas com as autoridades locais se não o obtivesse. Lúcio educadamente, mas firmemente, insistiu em tratar todos os clientes igualmente, lembrando os funcionários das leis imperiais contra o abuso de poder. Em cada caso, Lúcio aplicou princípios estoicos. 1. Ele se concentrou no que estava sob seu controle, suas reações em comportamento, em vez do que não eram ações de outras pessoas. 2. Ele se lembrou de que virtude, sabedoria, justiça, coragem e autocontrole eram mais importantes do que desconforto temporário ou ganho financeiro. 3. Ele via cada interação difícil como uma oportunidade de praticar e melhorar seu caráter. Quando o sol atinge seu zênite, Lúcio faz uma breve pausa para comer um almoço simples de pão, queijo e azeitonas. Ele reflete sobre sua manhã, sentindo-se satisfeito não porque toda a sua interação se correu bem, mas porque ele manteve seus princípios e paz de espírito. Ele pega sua cópia desgastada das cartas de Sêneca de um estoico e lê. Você pergunta qual é o limite apropriado para a riqueza de uma pessoa. Primeiro, ter o que é essencial e segundo, ter o que é suficiente. Lúcio sorri, percebendo que ele é de fato um homem rico por esta definição. Ele tem o suficiente para viver confortavelmente e, mais importante,
Ele desenvolveu os recursos internos para lidar com os desafios da vida com equanimidade. Enquanto ele se prepara para reabrir sua loja para o público da tarde, Lúcio se sente pronto para tudo e para quem quer que apareça em seu caminho. Ele sabe que, ao aplicar princípios estoicos, pode navegar pelos desafios de lidar com pessoas egoístas sem perder sua própria integridade ou paz de espírito. Em nosso próximo segmento, veremos como esses mesmos princípios se desenvolvem na vida de alguém de uma classe social muito diferente, Valéria, uma rica matrona romana. Mas antes de fazermos isso, vamos recapitular o que aprendemos com Lúcio. 1. O estoicismo não é sobre suprimindo emoções, mas mudando nossa perspectiva sobre eventos externos. 2. Ao focar em nossos pensamentos e ações em vez do comportamento dos outros, podemos manter nossa paz de espírito, mesmo em situações difíceis. 3. Cada interação desafiadora nos permite praticar a virtude e melhorar nosso caráter. 4. A verdadeira riqueza não está em posses materiais, mas em cultivar recursos internos para lidar com os desafios da vida. Fique ligado enquanto continuamos nossa jornada pela sociedade romana, explorando como os estoicos pode nos ajudar a lidar com pessoas egoístas de todas as esferas da vida. Personagem 2. Valéria, uma rica matrona romana. Enquanto a primeira luz do amanhecer filtra pelas cortinas de seda de sua luxuosa vila no Monte Palatino, Valéria Lutila, uma matrona romana de 40 anos de idade, de posição senatorial, começa seu dia, nascida na riqueza e casada com um senador ainda mais rico. A vida de Valéria é de privilégios, mas também de complexas obrigações sociais e desafios interpessoais. O ritual matinal de Valéria começa com um silêncio momento de reflexão, uma prática que ela adotou após descobrir os escritos de Musonius Rufus, um filósofo estoico conhecido por suas visões progressistas sobre a educação das mulheres. Ela lê de sua coleção pessoal de suas palestras, não apenas os homens, mas as mulheres também têm uma inclinação natural para a virtude e a capacidade de adquiri-la. E é da natureza das mulheres, não menos do que dos homens, ficar satisfeita com atos bons e justos e rejeitar o oposto destes. Fortalecida por essas palavras, Valéria se prepara para encarar seu dia. Sua primeira tarefa é supervisionar a casa, o que inclui administrar dezenas de pessoas escravizadas e garantir o bom funcionamento de sua vasta propriedade. O valor de sua casa sozinha é estimado em vários milhões de sestertii, uma quantia que levaria um século romano médio para ganhar. Ela percebe algumas discrepâncias ao revisar as contas da casa com seu administrador. Parece que Quintus, um dos amigos de seu marido que frequentemente janta em sua casa, tem se ajudado nas despesas vinhos de sua adega sem permissão. Anteriormente, tal comportamento egoísta de um igual social teria perturbado Valéria, deixando-a insegura sobre como responder sem ofender. Mas agora, com base em ensinamentos estoicos, ela se lembra das palavras épicas de Tito. Quando qualquer pessoa o trata mal ou fala mal de você, lembre-se de que ele faz isso ou diz isso porque acha que é seu dever. Não é possível, então, que ele siga o que parece certo para você, mas o que parece certo para si mesmo. Com essa perspectiva, Valéria decide abordar a questão não com raiva ou acusação, mas com calma assertividade. Ela instrui seu mordomo a manter um inventário mais próximo do vinho e a informar educadamente Quintus que, embora ele seja sempre bem-vindo para jantar com eles, qualquer vinho que ele deseje levar para casa deve ser comprado a preço de mercado. À medida que o meio-dia se aproxima, Valéria se prepara para uma de suas obrigações sociais mais desafiadoras, oferecer um almoço para as esposas de outros senadores proeminentes. Enquanto ostensi muito amigáveis, essas reuniões costumam ser focos de fofocas, arrogância e insultos velados. O almoço de Valéria exibe riqueza e bom gosto que surpreenderiam até mesmo um romano de classe média. A sala de jantar é adornada com afrescos e mosaicos que valem milhares de denárii. Os arranjos de mesa incluem pratos e xícaras de prata. Um conjunto de 100 peças pode custar cerca de 4.000 denárii. E o menu apresenta pratos exóticos como línguas de pavão e cérebros de flamingo, cada um custando centenas de denárii. Como o guia à medida que os alunos chegam, Valéria cumprimenta cada um com genuíno calor, lembrando-se do conselho de Marco Aurélio. Quando você acordar de manhã, diga a si mesmo: as pessoas com quem eu lido hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e mal-humoradas. Elas são assim porque não conseguem distinguir o bem do mal.
Mas eu vi a beleza do bem e a feiura do mal e reconheci que o malfeitor tem uma natureza relacionada à minha. Durante o almoço, Valéria enfrenta vários desafios. Olivia, conhecida por sua língua afiada, faz um comentário sarcástico sobre a qualidade das cortinas de seda de Valéria, que custam cerca de 4.000 denários o conjunto. Em vez de responder defensivamente, Valéria agradece a Olivia por seu olhar aguçado para os detalhes e pede sua opinião sobre a redecoração, transformando um conflito potencial em uma conversa construtiva. 2. Cláudia se gaba da recente vitória política de seu marido, sugerindo que o marido de Valéria é menos bem-sucedido. Lembrando das palavras de Sêneca, toda a crueldade brota fraqueza. Valeria responde com parabéns genuínos, recusando-se a se envolver na competição tácita. 3. Otávia tenta se intrometer em um assunto pessoal envolvendo a irmã de Valeria, claramente pescando fofoca. Valeria definitivamente muda de assunto, protegendo a privacidade de sua irmã enquanto mantém a graça social. Valeria mantém sua compostura durante essas interações, concentrando-se no que ela pode controlar, seus pensamentos e ações, em vez de tentar controlar o comportamento dos outros. Ela vê cada interação desafiadora como uma oportunidade de praticar a virtude e fortalecer seu caráter. Após o almoço, Valéria reserva um momento para se concentrar antes de seu próximo compromisso, uma visita aos banhos públicos. Apesar de sua riqueza, ela poderia facilmente pagar por uma casa de banho privada. Valéria acredita em participar da vida pública. Outro princípio que ela adotou da filosofia de Sovet. Valéria encontra mulheres de várias classes sociais nos banhos, o que lhe custa um denário para entrar, uma pequena soma para ela, mas o salário de um dia para muitos romanos. Ela ouve uma fofoca nada lisonjeira sobre si mesma, provavelmente espalhada por um de seus convidados do almoço. No passado, tal conversa a teria aborrecido muito. Agora ela se lembra do ensinamento do épico Tito. Se você ouvir que alguém está falando mal de você, em vez de tentar se defender, digamos, ele obviamente não me conhece muito bem, pois há tantos outros defeitos que ele poderia ter mencionado. Com essa perspectiva humorística e humilde, Valéria pode deixar de lado preocupação com as opiniões dos outros e aproveitar o relaxamento dos banhos. Ao cair da noite, Valeria se prepara para um jantar em sua casa, onde uma única refeição elaborada pode custar mais de 100.000 irmãs. Ela reflete sobre seu dia. Ela percebe que, ao aplicar os princípios de Sovet, ela foi capaz de navegar em situações sociais complexas com elegância, manter sua integridade diante do comportamento egoísta dos outros e encontrar uma sensação de tranquilidade em meio às pressões de sua vida na alta sociedade. A história de Ria demonstra que o estoicismo não é sobre renunciar à riqueza ou status social, mas sobre encontrar paz interior e viver virtuosamente, independentemente das circunstâncias externas. Seja lidando com questões domésticas, rivalidades sociais ou fofocas públicas, Valeria mostra como os princípios de Sovet podem ser aplicados para lidar com o comportamento egoísta até mesmo nos escalões mais privilegiados da sociedade. Personagem 3. Marcos, o senador romano. Conforme o sol nasce sobre as 7 colinas de Roma, Marcos ou Elias Quintus, um 45 senador de 18 anos, se prepara para mais um dia no Senado romano. Apesar de seu alto status, Marcos enfrenta inúmeros desafios, particularmente ao lidar com colegas egoístas e ambiciosos que frequentemente priorizam o ganho pessoal em detrimento do bem-estar da República. Marcos começa seu dia lendo seu diário pessoal, inspirado pelas meditações do imperador Marcos ou Elias, sem parentesco. A entrada de hoje diz: quando você acordar de manhã, diga a si mesmo: as pessoas com quem eu lido hoje estarão se intrometendo, ingrato, arrogante, desonesto, ciumento e mal-humorado. Eles são assim porque não conseguem distinguir o bem do mal. Mas eu vi a beleza do bem e a feiura do mal, e reconheci que o malfeitor tem uma natureza relacionada à minha, não do mesmo sangue ou nascimento, mas da mesma mente e possuindo uma parte do divino. Com essas palavras em mente, Marcos veste sua toga senatorial, que custa cerca de 4.000 denárii, uma quantia que levaria anos para um trabalhador comum ganhar. Ele está agudamente ciente de o privilégio que sua posição traz, e com ele, a responsabilidade de servir ao bem público. Quando Marcos entra no Senado, ele é imediatamente confrontado por Gaio Septimius Bassus, um senador notoriamente egoísta e corrupto.
Bassus está pressionando por uma nova lei tributária que beneficiaria ricos proprietários de terras como ele, enquanto sobrecarregaria as pessoas comuns. Marcos, meu amigo, Bassus diz com um sorriso oleoso. Espero poder contar com seu apoio para a nova proposta tributária. Seria mutuamente benéfico. No Pará Street, tal interesse próprio flagrante pode ter irritado Marcos, mas agora, lembrando-se de sua reflexão matinal, ele vê Bassus não como um inimigo, mas como um indivíduo equivocado que não consegue distinguir o bem do mal. Gaius, Marcos responde calmamente, eu aprecio sua confiança em mim. No entanto, acredito que nosso dever é servir a todos os cidadãos romanos, não apenas aos ricos. Talvez pudéssemos discutir como modificar a proposta para beneficiar uma gama mais ampla de pessoas. Bassus franze a testa, mas Marcos permanece imperturbável. Ele sabe que manter seus princípios sem recorrer à raiva ou insultos o torna mais propenso a influenciar os outros positivamente. Ao longo do dia, Marcos enfrenta vários outros desafios. Um grupo de senadores tenta suborná-lo com um presente de falurne raro e vinho avaliado em 30 denieri por sesterius, cerca de 0,5 litros, para apoiar sua proposta de um novo aqueduto que atenderia principalmente suas propriedades. 2. Um senador rival acusa publicamente Marcos de incompetência na gestão do suprimento de grãos, uma irresponsabilidade em manter a população de Roma alimentada e contente. 3. O favorito do imperador, conhecido por sua ambição egoísta, tenta pressionar Marcos a apoiar uma campanha militar desnecessária e cara que traria glória ao imperador, mas dificuldades ao povo. Em cada situação, Marcos aplica princípios estoicos. 1. Ele educadamente recusa o vinho, explicando que, embora aprecie o gesto, ele deve tomar decisões com base apenas no mérito. Ele sugere usar os fundos para o vinho para subsidiar grãos para os pobres em vez disso. 2. Em vez de responder com raiva à acusação pública, Marcos calmamente apresenta os fatos sobre o suprimento de grãos, demonstrando sua competência enquanto se recusa a se envolver em ataques pessoais. 3. Com o favorito do imperador, Marcos respeitosamente, mas firmemente apresenta uma análise de custo-benefício da campanha proposta, enfatizando as dificuldades potenciais para os cidadãos romanos. Ele sugere maneiras alternativas de honrar o imperador que beneficiariam o povo. Bem no final do dia, Marcos manteve sua integridade e potencialmente influenciou outros para um comportamento mais ético. Ao retornar para casa, ele reflete sobre uma citação do épico Tito. Não explique sua filosofia. Encarna. Ele percebe que, ao viver seus princípios estoicos, ele teve um impacto maior do que qualquer discurso ou argumento poderia ter alcançado. Até agora, vimos através das vidas de Lucius, o logista, Valéria, a matrona rica e Marcos, o senador, que a filosofia estoica oferece ferramentas úteis para lidar com pessoas egoístas em todos os níveis da sociedade. Esses princípios ajudaram nossos amigos romanos a navegar em suas desafiadoras paisagens sociais. De lidar com clientes difíceis a gerenciar rivalidades políticas, mas como podemos aplicar essa sabedoria antiga em nossas vidas modernas? Contexto moderno. Embora não usemos mais togas ou negociemos em denário, os desafios de lidar com pessoas egoístas permanecem notavelmente semelhantes em nosso mundo moderno. Vamos explorar como as abordagens estoicas que aprendido pode ser aplicado a situações contemporâneas. 1. O Lucius moderno, varejo e atendimento ao cliente. Imagine Sarah, uma barista em uma cafeteria movimentada na cidade de Nova York. Como Lucius, ela lida com uma ampla gama de clientes diariamente, alguns agradáveis e outros difíceis. Uma manhã, um empresário entra furioso, furando a fila e exigindo atendimento imediato porque está com pressa. Na época de Lucius, este poderia ter sido um comerciante rico fazendo valer sua influência. Sarah, valendo-se de princípios estoicos, permanece calma. Ela educadamente, mas firmemente, explica a justiça de servir os clientes em ordem. Sarah mantém a compostura e defende as políticas da loja, concentrando-se no que ela pode controlar, sua reação, em vez do que ela não pode, o comportamento do cliente. Mais tarde, um cliente reclama do seu café com leite, insistindo que não é o que ele pediu, embora Sarah tenha certeza de que ela o fez corretamente. Em vez de ficar na defensiva, Sarah canaliza Marco Aurélio. A melhor vingança é ser diferente daquele que realizou o lesão.
Ela pede desculpas pelo inconveniente e se oferece para refazer a bebida, transformando um conflito potencial em uma oportunidade de demonstrar um excelente atendimento ao cliente. 2. A moderna Valeria, navegando nas mídias sociais. Em nossa era digital, as pressões sociais que Valeria enfrentou foram amplificadas por meio das mídias sociais. Considere Emma, uma executiva de marketing que, como Valeria, sente a pressão de manter uma imagem específica. O feed do Instagram de Emma está cheio de conhecidos, exibindo férias caras, roupas de grife e vidas aparentemente perfeitas. Ela sente a necessidade de competir e provar seu valor por meio de postagens semelhantes. Mas, lembrando das palavras de Senecause, sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. Emma dá um passo para trás. Ela percebe que essas imagens selecionadas não representam a vida real. Assim como os jantares elaborados de Valeria não representavam a realidade cotidiana da Roma antiga. Em vez de ficar presa nessa busca digital por manter o ritmo com os vizinhos, Emma decide limitar seu uso de mídia social e foco em relacionamentos e experiências do mundo real que lhe trazem satisfação genuína. Quando um colega posta um comentário sutilmente arrogante sobre uma das realizações de trabalho de Emma, tentando levar crédito parcial, Emma resiste à vontade de responder defensivamente. Em vez disso, ela agradece ao colega por sua contribuição ao projeto, demonstrando graça e trabalho em equipe em vez de se envolver em uma pequena briga online. 3. O Marcos moderno, política no local de trabalho. John, um gerente intermediário em uma grande corporação, enfrenta desafios semelhantes aos enfrentados pelo senador Marcos. Ele deve navegar pela política do escritório, lidar com colegas egoístas e manter sua integridade em um ambiente competitivo. Durante uma reunião de equipe, um colega de trabalho tenta levar o crédito pela ideia de John. Em vez de interromper ou ficar visivelmente bravo, John se lembra do épico Tietus. Você não é seu corpo e penteado, mas sua capacidade de escolher bem. Se suas escolhas são bonitas, você também será. Ele calmamente reconhece sua contribuição dos colegas de trabalho ao mesmo tempo em que reafirma claramente sua ideia original. Ao escolher responder com graça em vez de raiva, John mantém sua reputação profissional e dá um exemplo positivo para sua equipe. Mais tarde, John é pressionado por seu supervisor a falsificar alguns números em um relatório para fazer o departamento parecer melhor. Como Marcos se recusando a apoiar a legislação corrupta, John deve permanecer firme em seus princípios. Ele respeitosamente, mas firmemente, explica por que não pode obedecer, oferecendo-se para trabalhar em estratégias para melhorar o desempenho do departamento. Ao focar na integridade de longo prazo em vez do ganho de curto prazo, John incorpora a virtude estoica da coragem. Antes, a abordagem estoica à tecnologia moderna. Nossos amigos romanos não precisavam lidar com os pings constantes dos smartphones ou com a rolagem infinita de feeds de mídia social. Essas invenções modernas podem amplificar o comportamento egoísta e dificultar a manutenção da compostura. Considere como um estoico pode abordar esses desafios. Conectividade constante. Assim como Marcus escolheu quais compromissos sociais participar, podemos decidir quando estar disponíveis online. Definir limites em torno do uso de dispositivos é uma aplicação moderna de autodisciplina estoica. Sobrecarga de informações. Com notícias e opiniões constantemente na ponta dos dedos, é fácil ficar sobrecarregado. Uma abordagem estoica envolveria escolher cuidadosamente nossas fontes de informação e lembrar do conselho do épico Tito. Não diga apenas que leu livros. Mostre que por meio deles você aprendeu a pensar melhor. Oniline argumentos. As mídias sociais podem ser um terreno fértil para conflitos. Antes de nos envolvermos em um debate online, podemos nos perguntar como Marco Aurélio fez: isso é essencial? Muitas vezes, a escolha estoica é se desligar de argumentos improdutivos. FOMO. Medo de perder. O medo de perder eventos ou oportunidades pode nos levar a nos comprometer demais ou fazer escolhas que não se alinham com nossos valores. Um estoico nos lembraria de focar no que realmente importa, não em experiências ou posses passageiras. 5. Estoicismo e autocuidado moderno. Em nosso mundo acelerado, o autocuidado se tornou um conceito popular. Curiosamente, muitas práticas modernas de autocuidado se alinham intimamente com os princípios estoicos, atenção plena e meditação. A prática estoica de reflexão diária é semelhante às técnicas modernas de atenção plena.
Ambas envolvem dar um passo para trás de nossas reações imediatas para obter uma perspectiva mais ampla. Práticas de gratidão. Sêneca aconselhou: conte seus anos, e você terá vergonha de desejar ou se entregar às mesmas coisas que você fez a um jovem. Isso se alinha com práticas modernas de gratidão que nos encorajam a apreciar o que temos em vez de sempre querer mais. Registro no diário. As meditações de Marcus Aurelius eram essencialmente um diário pessoal. Hoje, muitas pessoas encontram benefícios semelhantes no registro no diário como uma forma de processar pensamentos e emoções. Desconforto voluntário. Alguns estoicos praticavam o desconforto voluntário para construir resiliência. Equivalentes modernos podem incluir chuveiros frios, jejum ou desintoxicações digitais. Práticas que fortalecem nossa capacidade de lidar com o desconforto e reduzir nossa dependência de confortos externos. Concluindo, embora as especificidades de nossos desafios diários possam ter mudado desde a Roma antiga, os fundamentos da natureza humana e a sabedoria do estoicismo permanecem notavelmente relevantes. Ao aplicar princípios estoicos às nossas vidas modernas, podemos navegar pelas complexidades de nossa era digital com a mesma graça e resiliência que Lúcio, Valéria e Marco demonstraram em seu tempo. Quer estejamos lidando com costumes exigentes ERS, navegando nas pressões da mídia social, gerenciando a política do escritório ou simplesmente tentando manter nossa paz de espírito em um mundo caótico, a abordagem estoica oferece estratégias atemporais para manter nossa integridade, focando no que realmente importa e encontrando contentamento independentemente das circunstâncias externas. Como o épico Titus sabiamente disse: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Em nosso mundo moderno, cheio de distrações e movido pela gratificação instantânea, essa sabedoria antiga pode ser mais valiosa do que nunca. Ao concluirmos nossa jornada pelo tempo, das ruas movimentadas da Roma antiga ao cenário digital do século XXI, vimos como a abordagem estoica para lidar com pessoas egoístas permaneceu notavelmente relevante e poderosa. Dê uma olhada no que aprendemos até agora. 1. De Lucius, o lojista, descobrimos a importância de manter a compostura diante de clientes exigentes. Sua capacidade de permanecer calmo e focado no que ele podia controlar, suas próprias ações e reações, é tão valioso para os trabalhadores do varejo de hoje quanto era na Roma antiga. 2. Valeria, a matrona rica, nos mostrou como navegar pelas pressões sociais e manter nossa integridade em um mundo obcecado por status. Suas lições sobre como encontrar a verdadeira realização por meio da virtude, em vez da validação externa, são particularmente pungentes em nossa era de mídia social e comparação constante. 3. Marcos, o senador, demonstrou como defender nossos princípios diante da corrupção e interesse próprio, uma habilidade tão crucial nas salas de reuniões modernas quanto era no Senado romano. Seu exemplo nos lembra que a verdadeira liderança é sobre servir aos outros, não a nós mesmos. 4. Em nosso contexto moderno, vimos como esses princípios antigos podem nos ajudar a navegar nas complexidades da comunicação digital, da política do local de trabalho e de uma barragem constante de informações e estímulos que caracterizam nosso mundo contemporâneo. No entanto, talvez o aspecto mais marcante de nossa jornada seja o quão pouco humano a natureza mudou ao longo dos séculos. O comerciante egoísta que tenta reduzir os preços de Lucius não é tão diferente do cliente insistente que exige tratamento especial em uma cafeteria. Os escaladores sociais de Valeria têm uma semelhança impressionante com os influenciadores do Instagram de hoje, e os colegas senadores corruptos de Marcos poderiam facilmente ser transplantados para um escândalo político moderno. Essa consistência no comportamento humano é precisamente o motivo pelo qual a filosofia estoica permanece tão relevante. São insights sobre a natureza humana e a prática estratégias físicas para manter nossa integridade e paz de espírito são tão aplicáveis hoje quanto eram há 2000 anos. No entanto, é importante notar que adotar uma abordagem estoica não significa se tornar um alvo fácil ou aceitar maus tratos. Pelo contrário, como vimos com nossos amigos romanos e seus equivalentes modernos, o estoicismo fornece ferramentas para permanecermos firmes em nossos princípios e abordar questões com calma e eficácia. Em termos econômicos, podemos dizer que o estoicismo oferece um excelente retorno sobre investimento. O tempo e o esforço que colocamos no cultivo de virtudes estoicas, sabedoria, justiça, coragem e autocontrole renderam dividendos em termos de redução de estresse,
melhores relacionamentos e um maior senso de propósito e realização. Assim como Lúcio descobriu que sua prática estoica era mais valiosa do que qualquer mercadoria em sua loja e Marcos percebeu que sua integridade valia mais do que qualquer suborno, nós também podemos descobrir que a riqueza interior cultivada por meio da prática estoica é muito mais valiosa do que qualquer possessões mentais ou símbolos de status. À medida que enfrentamos nossos desafios com pessoas egoístas, seja um colega de trabalho problemático, um membro da família exigente ou um amigo tóxico, podemos nos inspirar em nossos amigos romanos. Podemos nos concentrar no que podemos controlar, manter nossos princípios sem recorrer à raiva e ver cada interação desafiadora como uma oportunidade de praticar a virtude e melhorar nosso caráter. Ao fazer isso, podemos descobrir, como Sêneca fez, que o destino voluntário leva adiante, o destino relutante arrasta junto. Ao abraçar voluntariamente a abordagem estoica, podemos navegar pelos desafios da vida com graça e resiliência, transformando potenciais fontes de frustração em oportunidades de crescimento. Lembre-se, você tem uma escolha na próxima vez que encontrar uma pessoa egoísta. Você pode reagir com raiva ou frustração, permitindo que o comportamento dela perturbe sua paz de espírito, ou você pode canalizar seu estoico interior, seja Lucius, Valeria ou Marcos, e responder com calma e razão, mantendo sua integridade e potencialmente influenciando os outros positivamente. Como Marco Aurélio nos lembra, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Ao cultivar essa força interior, podemos enfrentar pessoas egoístas e outros desafios da vida com serenidade, sabedoria e graça. Ao encerrarmos, considere isto: se nossos amigos romanos pudessem aplicar esses princípios em um mundo de togas e carruagens, como você os aplicaria em sua vida hoje? O poder do estoicismo não está em ler sobre ele, mas em vivê-lo. Então, enquanto você passa o dia enfrentando seus próprios desafios de Clodias, Basises ou Era Digital, lembre-se das lições de Lucius, Valeria e Marcos. Você também tem o poder de escolher sua resposta, de se concentrar no que pode controlar e de encontrar tranquilidade em meio ao caos do comportamento egoísta. Nas palavras do épico Titus, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Como você escolherá reagir?